honrado o nascimento do nosso Salvador, de uma forma belíssima. Cânticos que nos remetem a esse momento tão importante. E o Natal, certamente, é uma das épocas mais bonitas do ano. Para mim, é a mais bonita. Muito bom ter esse espírito natalino envolvendo toda a sociedade, o mundo, por mais que às vezes as pessoas tenham simplesmente como uma data comemorativa em seu calendário, não dá atenção ao real motivo. É um excelente momento para que Jesus seja anunciado e para que a igreja também possa trazer à memória aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, aproximadamente. O Verbo encarnou. Por isso, a temática do nosso culto hoje é a encarnação do Filho de Deus. Eu quero ler apenas 2 versículos com os irmãos, que se encontram em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e logo após Lucas capítulo 2, versículo 10. Minha versão será projetada, caso os irmãos queiram acompanhar a leitura. Gênesis capítulo 3, versículo 15, e Lucas capítulo 2, versículo 10. A palavra de Deus diz assim: farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Lucas, capítulo 2, versículo 10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo mundo. Meus irmãos, Billy Graham disse que o maior acontecimento da história não foi o homem ir e pisar a lua, mas foi Deus vir, descer e pisar na terra. E isso é o Natal. Natal não é o que o homem fez e nem o que o homem pode fazer, mas é o que Deus fez e continua fazendo por meio da sua igreja, na história e na humanidade que Ele tanto amou. Por certo, o Natal traz desdobramentos enormes e nós não conseguimos adentrar a profundeza do oceano de maravilhas e de bênçãos que é o Natal. Mas hoje, nesta noite, uma pequena reflexão, nós queremos pontuar como é maravilhoso nós trazermos à memória essa bendita data, que é o nascimento de Jesus. Atanásio de Alexandria, que viveu no 4º século depois de Cristo, disse o seguinte: as consequências da encarnação do Salvador são tais e tantas que quem quer enumerá-las pode ser comparado a alguém que contempla a vastidão do mar e tenta contar suas ondas. Isso é bem verdade. Por isso, como eu disse, iremos apenas pontuar alguns benefícios do nascimento de Jesus e o seu propósito e essa mensagem tão linda que é o Natal. Gênesis capítulo 3, versículo 15, a palavra de Deus diz assim, novamente farei a leitura desse versículo tão fundamental para o desenvolvimento da história da redenção. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Meus irmãos, essa aqui é uma fala de Deus à serpente, ao tentador, ao diabo, ao inimigo de nossas almas. Observe que o Senhor está dizendo à serpente que haverá uma eterna inimizade entre a descendência da serpente, que são todos os ímpios, e todo mundo governado por ele, e o descendente da mulher. Observe que não são os descendentes
da mulher, mas o descendente da mulher. É no singular. Porque Jesus é uma pessoa singular. E o que é extraordinário é que no capítulo 3 vai falar da queda do homem, quando Adão e Eva pecaram contra Deus. E Deus vai chamar a serpente, a mulher e o homem para conversar. E quando Deus vai falar com a Eva e com Adão as consequências do pecado, antes disso ele fala com a serpente as consequências que virão sobre ela, ou seja, as consequências sobre o diabo. E o que nós podemos destacar logo de início é que Deus, antes de falar das consequências para Adão e para Eva, Deus primeiro decretou a vitória que haveria no descendente da mulher sobre o diabo e sobre o mundo caído. Ou seja, mesmo na emissão de consequências, mesmo no juízo de Deus em relação ao pecado, Deus tempera, ou na verdade, Deus antecede o juízo com graça e misericórdia. Isso é o Natal. Então, antes de Deus proferir as consequências que adviriam sobre toda a raça humana, Deus decretou o quê? A vitória, a bênção, a misericórdia e a graça. Não pela descendência de Eva, mas por aquele que seria o descendente, singularmente falando, Jesus Cristo. Os teólogos gostam de chamar esse versículo de proto-evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho são as boas novas. É Jesus. E aqui está a primeira referência na Bíblia acerca do plano da salvação. Observe que o plano da salvação ou da redenção não foi estabelecido pelos homens, mas pelo próprio Deus. Por isso nós chamamos de proto-evangelho. Essa é a primeira referência de Jesus. Mas eu quis mudar um pouquinho e vou dar para o culto de hoje o nome de proto-natal. Aqui é a primeira menção do Natal. Aqui é a primeira menção na história daquilo que foi arquitetado na eternidade. Porque no Éden houve uma promessa. No lugar da queda houve uma promessa. Adão e Eva estavam no paraíso e caíram. Deus vem ao Éden e faz uma promessa. E em Belém essa promessa foi cumprida. E foi Jesus Cristo nascendo da Virgem Maria. Só que essa promessa e esse cumprimento estavam arquitetados e aliançados no seio da Trindade, antes de Deus dizer haja luz. Por quê? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, fala que o Cordeiro de Deus estava imolado antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Então aqui começa a ser vislumbrado na história o plano de salvação que Deus já tinha arquitetado, planejado e determinado antes mesmo dele dizer que haveria um mundo, que haveria a luz. E aí, meus irmãos, antes de nós irmos para Lucas, capítulo 10, capítulo 2, versículo 10, é importante nós entendermos que o nascimento de Jesus Cristo não foi algo que aconteceu isolado do mundo. Porque aqui, Deus está falando para Eva que vai ter um descendente dela, que virá e esmagará a cabeça da serpente. Mas nós sabemos, com o desenrolar da história, que a humanidade foi se afundando em seus pecados, ao ponto de Deus exterminar quase toda a raça humana e preservar somente Noé. E aí Deus preserva Noé na arca, e de Noé vem 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E por meio de Sem, o Senhor estabelece a linhagem que vai vir a Abraão. E daí vem os hebreus e aqueles que serão os israelitas. Por meio de Abraão, Deus institui a nação de Israel. E aí esse aqui, que era o descendente da mulher, ou seja, o descendente da humanidade, agora começa a ganhar um funil menor na história. E agora é descendente da nação de Israel.
E da nação de Israel, Deus escolhe a tribo de Judá. E aquele que era antes filho da humanidade, filho de Israel, agora é filho de Judá. Da tribo de Judá virá o cetro que irá governar o reino para todo o sempre. Foi a promessa que Deus fez à tribo. E da tribo de Judá, Deus estabelece que a linhagem que haveria o Messias seria de Davi, do tronco de Jessé. E aí agora o filho da humanidade, filho de Israel e filho de Judá será chamado filho de Davi. E o filho de Davi passa por todo esse tronco e chega no Novo Testamento, e nós conhecemos como filho de José e Maria. Sabe por que eu fiz essa breve narrativa de todo o Antigo Testamento, dessa linhagem que carrega a divina semente? Porque isso nos prova que Deus é soberano na história e que as suas promessas jamais falharão. Se nós formos bem sinceros e fizermos uma leitura bem atenta de Gênesis 3:15 até Lucas capítulo 2, versículo 10, nós vamos perceber vários percalços, várias tentativas externas e internas do próprio povo de Israel, culminando para o não cumprimento dessa promessa. Mas a promessa de Deus é infalível. Ela se cumpriu. E a promessa que a igreja tem hoje, em Cristo, da redenção eterna e completa, também irá se cumprir. Tal como o nascimento de Jesus se deu num ambiente improvável, geopoliticamente falando, de uma etnia que estava quase deixando de existir, e de um casalzinho pobre, sem perspectiva alguma de se tornarem rei, apesar de José ser da descendência de Davi. Deus faz do meio improvável o semente da mulher vir à existência. Isso comprova que as promessas de Deus são infalíveis e que o Senhor é soberano sobre toda a história. Então, meus irmãos, por mais que nós tenhamos uma leitura da história, na qual conjuntura, e às vezes isso faça a gente pensar: Deus, será que o Senhor realmente está num trono, governando toda a história? Lembre do Natal. Lembre que Jesus nasceu. Lembre que no meio mais improvável, Deus trouxe a sua promessa, o cumprimento. Não olhe, meus irmãos, para a história, para atribular o seu coração. Olhe para o Natal e encha-se de gratidão, de alegria e de esperança. Porque é isso o que a manjedoura do Natal nos aponta. Que Deus é fiel para cumprir as suas promessas e que é soberano sobre toda a terra. Dito isto, nós vimos que o descendente de Eva chegou em Maria. Lucas, capítulo 2, versículo 10, falando dessa boa notícia, desse descendente prometido, que agora estava chegando na terra, diz: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Meus irmãos, que coisa extraordinária, que coisa extraordinária. Aquilo que foi arquitetado na eternidade, que foi prometido aos nossos pais, Adão e Eva, que passou por uma linhagem, a semente divina, chegou agora no ventre de Maria, e o anjo pôde proclamar: não tenham medo. E por que o anjo pode falar para os pastores para não ter medo? Porque o Verbo, Filho de Deus, encarnou. O Filho de Deus nasceu. E eu não sei, meus irmãos, se isso nos choca como deveríamos chocar. Porque é uma verdade muito profunda. Muito profunda. A encarnação do Filho de Deus é algo, como diz Satanás, é um oceano que você vai mergulhando, pode contar as ondas, as gotas, e nunca irá conseguir
Deus encarnou. Por isso, não tenham medo. Meus irmãos, quando a gente fala que o Verbo encarnou, que Jesus encarnou, nós estamos dizendo que esse foi o único nascimento cujo Verbo escolheu nascer. Único. Se você pensa a lógica da encarnação. Se o Verbo era antes de tudo e ele encarnou, foi porque ele escolheu nascer. Tem certeza absoluta que nenhum de nós, e nenhum ser humano que haverá de vir, escolheu nascer. Mas esse escolheu. E meus irmãos, se eu fizesse uma pergunta, você trocaria o lugar que você nasceu? Você escolheria ambientes melhores, lugares melhores, culturas melhores, línguas melhores? Sabe por que isso nos faz pensar? Porque quando nós falamos que o Verbo encarnou e que isso significa que ele escolheu nascer, o que nós estamos dizendo é que Jesus, podendo escolher o melhor lugar na face da terra para nascer, escolheu Belém. Um casalzinho bem pobrinho, sem poucas condições, inclusive políticas, da sua nação, de dar subsídio para a sua existência. Mas Deus escolheu aquele lugarzinho. Assim fala, poxa, se eu pudesse escolher, mudaria a geografia. Mas numa realidade espiritual, Jesus escolheu nascer. Mas ele não poderia escolher lugar melhor. Porque seja na paupérrima Belém, seja na capital Roma, todo mundo está mergulhado em pecado. Todo mundo está mergulhado em perdidão. Todo mundo está em rebeldia contra Deus. E independente do lugar geográfico, da condição social e financeira, Deus escolheu adentrar em um lugar que o odiava, que cada vez mais se aperfeiçoava na iniquidade e nos pecados. Meus irmãos, eu quero ler com vocês Romanos capítulo 5, do versículo 8 ao 10. Romanos capítulo 5, do versículo 8 ao 10. Olha o que o apóstolo Paulo nos diz, inspirado pelo Espírito de Deus. Mas Deus prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Observe agora o versículo 10. Pois, se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu Filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Então observe que o Senhor escolheu entrar na história e morar no lugar onde havia o quê? Inimigos. Porque o mundo já está maligno. Então observe que esse deslocamento da eternidade para a história é uma prova de amor sem igual. Nós, quando vamos casar, quando vamos escolher amigos, quando vamos escolher uma igreja, podemos usar critérios para avaliar quem será a nossa companhia. Mas Jesus não tinha critério, porque todos eram pecadores e ele adentrou a história sabendo disso, por amor. Por amor. E meus irmãos, além dele ser um único homem que escolheu nascer, ele também foi um que escolheu nascer para morrer. Para morrer. O único na face da terra que não merecia a morte, mas que nasceu para morrer, foi Jesus Cristo. Deus nos deu o dom da vida. Eu estava brincando com os irmãos aqui no Marquinhos, distante, sobre se nós somos salvos, por que ninguém quer que salve? Né? Nós somos salvos.
morreu a nossa morte e escolheu viver de tal maneira que a sua justiça e a sua obediência fosse acreditada a todos aqueles que crescem nele. A encarnação do Filho de Deus aponta-nos essas duas realidades. A escolha do Senhor em nascer e nascer para amor. Meus irmãos, que prova de amor, que coisa extraordinária o Natal nos aponta. Aquela manjedoura, aquele bebezinho chorando, significa tudo isso e muito mais, muito mais. Surfando na ideia do Apocalipse, nós iremos ver apenas algumas ondas desse oceano, mas o estímulo é, para terminar o culto de hoje, pense um pouquinho mais sobre o Natal e veja os benefícios que aquela pequena manjedoura nos traz. Pois bem, o texto continua e diz: não tenham medo. Não tenham medo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Trago boas notícias que darão grande alegria a todo o povo. Meus irmãos, a grande notícia é: Maria está com o bebezinho envolto em pano, chorando, porque aquele cujo Moisés queria ver sua glória não pôde, a não ser as costas, uma teofania de Deus, agora está no braço de Maria. O grande desejo de Moisés era ver a face de Deus e ele não pôde. Mas agora Moisés está com a face de Deus em seu seio, amamentando, cuidando, preservando ali o seu corpinho, porque Deus está no meio de nós. Deus agora está chorando no meio de nós, amamentando no meio de nós, sendo aquecido no meio de nós. Meus irmãos, é algo extraordinário. Isso é uma boa notícia, é uma grande boa notícia. Por isso, nós colocamos em nosso painel Emmanuel, que é Deus conosco. Deus conosco. Meus irmãos, só esse nome, só o fato de saber que Ele está conosco, se tomado de forma apropriada, consciente, meditado, gerará em seu coração uma paz que o mundo não pode dar. Gerará no meu coração um conforto, uma anti-ansiedade que nada nesse mundo pode dar. Deus está conosco. Qual a prova disso? Jesus nasceu. Deus não é só aquele distante, o transcendente, o totalmente outro, aquele escondido, que ninguém consegue alcançar. Deus se fez presente, imanente. O seu calor estava no meio de seus pais. Deus está conosco. E isso deve gerar em nós. Isso que o anjo falou para os pastores. Grande alegria. Vamos ver alguns resultados. O que significa trago boas notícias que darão grande alegria? Um deles é que se Jesus não entrasse nessa terrível história humana, ninguém sairia dela. Ninguém. E o fato de Jesus nascer na história possibilita uma grande realidade, meus irmãos. O fato de Jesus nascer possibilita-nos que nós também venhamos a experimentar o novo nascer. Você não precisa terminar como um filho de Adão. Você não precisa terminar como um filho daquele que desobedeceu. Você pode nascer de novo. Eu nasci do Sr. Wilson e da Dona Geise, pais queridos, mas que transmitiram a mim o pecado original. Porque todos nós transmitimos isso. A Catarina, a bênção de Deus para a minha vida, mas a nossa raça está contaminada. Nós já nascemos mortos, com precauções para o pecado. Mas o nascimento de Jesus
o inocente, o imaculado, te oferece a possibilidade de não somente nascer de seus pais biológicos, mas de nascer do Pai das luzes, do Pai do amor, de nascer de novo e experimentar uma alma. Meus irmãos, como isso não pode causar grande alegria em nosso coração? Os anjos estão certos, tragam boas notícias de grande alegria. Meus irmãos, mais duas conclusões para encerrarmos essa tão grande alegria a qual nós estamos pontuando aqui. Muitos homens colaboraram na história do mundo. O que seria de nós? Lógico que nós sobreviveríamos. Lógico que nós existiríamos. Mas o que seríamos de nós hoje sem a eletricidade? Sem a possibilidade de comunicação tecnológica? Sem os meios de transporte? O que seria de nós sem a medicina? Como beneficia a raça humana? As vacinas, os medicamentos, as altas pesquisas para trazer a nós cura, e tudo isso Deus é glorificado, porque Deus deu a capacidade do homem de explorar e de inventar, e isso glorifica Deus. Até quando o ímpio, no seu laboratório, ateu, inventa remédio para curar uma doença, glorifica Deus, porque são das patentes de Deus que ele está usando. Deus quer que o bem alcance a todos. Só o que estuda sobre justos e sobre ímpios. Então Deus estava sendo glorificado. E existiram homens notáveis na história da humanidade, teólogos notáveis na história da igreja, pastores notáveis na história das igrejas. Mas somente um nasceu, que poderia não simplesmente nos dar eletricidade, tecnologia, transporte, medicina. Somente um nasceu, somente ele poderia mudar algo que não é somente cultural, social, geográfico e financeiro. Somente um nasceu que poderia mudar o destino eterno da sua vida e da minha vida. Hoje nós estamos usufruindo muitos benefícios de vários sons. O celular transmitindo aqui no pode vir. A eletricidade levando o som da voz aos irmãos. A luz, o conforto do ventilador. Mas temos usufruído do benefício do grande homem, do Filho do homem que é Jesus, que quer mudar o destino eterno. Todos nós, meus irmãos, estávamos destinados ao inferno. Agora podemos alterar a direção, caminharmos em direção a Jesus, do grande juízo sem temer, mas com regozijo e com alegria, para encontrar o nosso tão grande Salvador. Por fim, meus irmãos, o último ponto, não menos importante, concluo dizendo que partindo do maior para o menor, podemos concluir que o melhor de Deus já foi dado. O melhor de Deus é Jesus. Meus irmãos, talvez você que esteja aqui essa noite, que esteja me acompanhando, tenha lá lutado com Deus em oração por diversas coisas, inclusive coisas nobilíssimas, como a salvação dos entes queridos. Às vezes, dá uma dignidade melhor para a família, financeiramente falando. Às vezes, ser uma melhor pessoa. São pedidos nobres que falam com pelas suas orações. Mas chegue sempre na oração consciente de que o melhor já foi dado. E de que nós não temos direito algum de chegar a Deus e exigir algo melhor do que o Natal. Romanos capítulo 8, versículo 32. Romanos capítulo 8, versículo 32. Versículo belíssimo que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos 8, versículo 32. Diz assim: se ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho, mas o entregou por todo nós, acaso
pode poupar, a não ser aquilo que ele julga que não seja o melhor para nós. Mas ainda que ele responda e dê um sim em toda a sua lista de oração, ainda assim o melhor não é a conversão dos seus filhos, ainda assim o melhor não é a conversão da sua esposa, ainda assim o melhor não é um salto econômico, o melhor é Jesus Cristo, o melhor é o Natal, é o Deus encarnado. Eu sei, meus irmãos, que às vezes a gente canta que o melhor de Deus está por vir, mas isso está muito enganado, isso não está certo. O melhor de Deus, que é Jesus. Nada pode ser absolutamente maior e melhor do que Jesus. Então, se às vezes bate em uma decepção com o Pai Celestial, Pai, há quanto tempo estou te pedindo isso se eu não me dá? Lembre-se que isso é menor do que aquilo que Ele te deu, sem você pedir, sem você merecer, que é Jesus. Essa é a mensagem do Natal. O melhor de Deus é Jesus. Amém, meus irmãos? O objetivo dessa mensagem são duas: gerar no coração da igreja, incluindo a mim, gratidão e alegria. Gratidão e alegria. Que Deus possa nos abençoar, que a igreja possa ser alegre, ser grato com a encarnação do Filho de Deus, no Natal do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós vamos orar para encerrar, vamos pedir a igreja para se colocar de pé. Como a ordem de culto hoje foi contínua, sem interrupções, aqueles irmãos que trouxeram vídeos e ofertas, pode, término do culto, pode depositar no gasofilácio sem problema algum. Senhor, dá-nos entendimento cada vez mais profundo e claro do significado do Natal. Ajuda-nos, Deus, a mergulharmos nesse oceano que é maior do que o próprio universo. Deus encarnado, que se encarnou por nós e morreu em nosso lugar. Seja louvado, seja engrandecido, seja adorado o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito, que arquitetou, que executou e que aplicou toda essa verdade nesta igreja. Nós te louvamos, Deus, pela vida de cada um. Nós bendizemos por essa graça tão extraordinária que não somente nasceu em Belém, mas nasceu nessa igreja, no coração de cada irmão. Deus, dá-nos do teu Espírito Santo para vivermos cada vez mais de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o auxílio, o consolo do Espírito Santo, seja com toda a igreja e espalhar em toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, com orações silenciosas, estamos encerrando nosso